Olá pessoal, neste vídeo nós falaremos sobre a NBR 16.972, a qual define um método para a determinação da massa unitária e do índice de vazios para agregados. Iniciaremos então com alguns termos que são definidos pela norma. A NBR 16.972 define como índice de vazios o espaço entre os grãos de uma massa de agregado. Já com relação à massa unitária, esta condiz com a relação entre a massa do agregado lançado no recipiente, sendo que este recipiente deve ser definido de acordo com o procedimento da norma e o volume desse mesmo recipiente. Para a execução do ensaio, a norma estabelece a utilização dos seguintes equipamentos: de uma balança, haste de adensamento, recipiente, pá ou concha, placa ou ainda algum equipamento para rasamento do recipiente e o termômetro. Com relação ao recipiente a ser utilizado no ensaio, a norma determina que este, quando for cilíndrico, deve possuir suas dimensões com os seguintes valores mínimos estabelecidos pela tabela 1, retirada da norma, sendo que esses valores dependem da dimensão máxima característica do agregado a ser ensaiado. É imperioso termos cuidado com a escolha do recipiente, pois a amostra de agregado para a realização do ensaio deve ser constituída de aproximadamente 150% da capacidade do mesmo. Prosseguindo a nossa aula, a norma define o procedimento para a determinação do volume do recipiente a ser utilizado. Para isso, é necessário então encher o recipiente com água e cobri-lo com a placa de rasamento, para retirar bolhas de ar e parte excedente de água. Depois desse processo, deveremos então determinar a massa de água do recipiente. E, por fim, para calcularmos o seu volume, deveremos dividir a massa de água necessária para encher este recipiente pela densidade da água. Sendo que a norma recomenda que nós deveremos utilizar uma densidade de 997,5 kg por metros cúbicos para a temperatura de 23 graus Celsius. Enfim, chegamos no procedimento de execução do ensaio. Na verdade, nós chegamos nos procedimentos de execução do ensaio, já que a norma define 3 métodos para a realização do ensaio, a depender do estado do agregado e também da sua dimensão máxima característica. O método A deve ser aplicado para agregados de dimensão máxima característica igual ou inferior a 37,5 mm, estando compactados. Neste método, o operador deve primeiramente determinar a massa do recipiente vazio e, em seguida, enchê-lo com o material até 1/3 de sua capacidade e nivelar a superfície com os dedos. Deverá, então, efetuar o adensamento da camada. O adensamento da camada deve ser feito mediante 25 golpes da haste de adensamento distribuídos uniformemente em toda a superfície do material. O operador deve prosseguir o enchimento do recipiente seguindo o que já foi descrito anteriormente. Com o recipiente totalmente cheio, o operador deve então rasar a superfície do mesmo com o auxílio de uma espátula ou até mesmo com a mão e depois deverá determinar a massa do recipiente com o conteúdo. É importante salientarmos que durante o adensamento da primeira camada, a haste não poderá tocar o fundo do recipiente. Já com relação ao adensamento das camadas seguintes, deve-se evitar que a haste penetre a camada anterior. Ou seja, quando eu estiver adensando a segunda camada, a haste não poderá penetrar a primeira camada. Partindo para o segundo método, o método B, de acordo com a norma, deve ser empregado para agregados compactados com dimensão máxima característica entre 37,5 e 75 mm. Assim como o método A, o operador deve iniciar a execução do ensaio determinando a massa do recipiente vazio e, nesse caso, deverá enchê-lo em 3 camadas aproximadamente iguais. O adensamento das camadas deverá ser realizado suspendendo os lados do recipiente a uma altura de no máximo 50 mm e deixando-o cair. Ademais, deve-se ainda realizar 25 golpes em cada lado do recipiente para o adensamento. Depois do recipiente estar totalmente preenchido, o operador deve nivelar a camada superficial e determinar a massa do recipiente com o conteúdo.
Por fim, chegamos no terceiro e último método definido pela norma. O método C é utilizado para determinar a massa unitária de agregados no estado solto. E assim como os outros métodos, o operador deve iniciar a execução do ensaio, determinando a massa do recipiente vazio. Em seguida, deverá encher o recipiente até que ele transborde com o auxílio de uma pá ou concha, despejando o agregado de uma altura de cerca de 50 milímetros acima da borda superior do recipiente. É importante tomar cuidado a fim de evitar a segregação dos agregados na amostra. Após encher o recipiente, o operador deverá, então, nivelar a camada superficial da amostra e determinar a massa do recipiente com o conteúdo. Com os dados obtidos durante a execução do ensaio, nós partiremos para a realização dos cálculos para determinarmos a massa unitária e o índice de vazios do agregado. Para determinarmos a massa unitária do agregado, nós deveremos dividir a diferença entre a massa do recipiente com o agregado e a massa do recipiente vazio pelo volume do recipiente, assim como é demonstrado na apresentação, sendo que as massas devem estar expressas em quilogramas e o volume em metros cúbicos, tendo o resultado da massa unitária expresso em quilogramas por metros cúbicos. E vazios, devemos seguir a equação que é definida pela norma, mostrada na apresentação. Seria importante salientarmos que a densidade média do agregado é, na verdade, a massa unitária que nós calculamos, conforme descrevi anteriormente. A massa unitária determinada por este ensaio se aplica para agregados secos, em estufa até massa constante. Caso se deseje determinar a massa unitária de um agregado na condição saturada de superfície seca, devemos calcular segundo a equação apresentada, onde utilizaremos a massa unitária do agregado na condição seca e a absorção de água determinada de acordo com as NBR 16.916 ou a 16.917. Para a expressão dos resultados, a norma estabelece que a massa unitária deve ser a média de no mínimo 3 determinações, com resultados individuais que não apresentem desvio maior do que 1% em relação à média. A apresentação dos resultados no relatório de ensaio deve estar de acordo com a norma e, para isso, a massa unitária deve ser expressa com uma aproximação de 10 kg por metros cúbicos e o índice de vazios com uma aproximação de 1%. Por fim, para finalizarmos a nossa aula, é de suma importância sabermos a importância de se determinar a massa unitária e o índice de vazios de agregados. Inicialmente, a massa unitária é utilizada na dosagem de concretos e argamassas, sendo usada para cálculos das quantidades de materiais a serem utilizados nas misturas. Já com relação aos índices de vazios, este serve para avaliar a complexidade relativa dos materiais, permitindo definir se o agregado pode ser ou não utilizável. E ainda, essas propriedades são utilizadas para avaliar a qualidade dos materiais que serão empregados nas construções. E com isso nós finalizamos a nossa aula. Até a próxima!